no início, né? Quero dar a boa noite a todos. Dar os parabéns para todos que estão aqui, porque não é fácil, né? Trabalho o dia inteiro e à noite ainda sai para assistir uma palestra, para bater um papo, para ver os amigos, trocar experiência, né? Então a gente sabe que é uma coisa que não é fácil, então parabéns a todos que estão aqui. Queria pedir desculpa a Denise, que organiza o Coffee Break, e deu um problema aí, a empresa que presta serviço para nós, anotou o pedido, mas não trouxe. E então ela está tentando resolver, por isso que ela não está aqui. E continuando os recados, a gente queria falar para todos colocarem. Então vem cá, vem cá. Ai, gente, boa noite. A comida é por minha conta. E eu fiz o pedido, só que eles simplesmente não anotaram o meu pedido e não me trouxeram, e eu estou assim, resolvendo. Já fiz um pedido de pizza, então vocês aguardem, só que vai atrasar um pouquinho. Mas que sabor! Mas a pizza chega, mas vai ser depois da palestra, então, tá bom? Desculpa, gente. Então, aí a gente queria passar os recados que dia 15, 16 e 17 vai ter a Expo Agro em Umas, de maio. 15, 16 e 17 de maio, nós vamos ter a Expo Agro em Umas. Esse ano já tem mais de 100 empresas inscritas, vai ter exposição de gado, vai ter leilão, vai ter um monte de empresa lá expondo, então é uma oportunidade grande. Vamos ter um ciclo de palestras na sexta-feira, dia 16, é uma parceria João Menezes, Sebrae, Sindicato, Senar e Faesp, que a gente vai promover esse ciclo de palestra. Então já conseguimos uns palestrantes aí muito bons, então marquem aí na agenda, dia 16. Lembrar a todos, dia 24 agora de abril, vai ter o lançamento da FEICORT, né, que vai ser em junho, então quem também puder pôr na agenda. Eu, infelizmente, não vou poder participar, porque eu queria até chamar o Daniel aqui, porque eu vou estar num dia de campo, que a Exalc vai realizar em Londrina, dia 24 e 25 de abril. Então, a gente já teve a oportunidade de levar os produtores lá, é uma fazenda diferenciada, onde a gente tem a prática, a teoria aplicada na... A teoria aplicada na prática. Então é um sistema bem interessante. Quem puder ir, vale a pena participar lá em coisa. Daniel, você quer? Depois amanhã eu vou pôr no grupo para a gente, quem quiser ver a programação, né? Vão ter várias, vai ser na quinta-feira, vai ter um ciclo de palestras e na sexta-feira é o dia de campo. A fazenda da Exalc lá é uma fazenda como a Exalc, ela nasceu como a Exalc nasceu. Ela nasceu de uma doação de um ex-exalquiano que ele doou uma fazenda, ela é perto de Londrina, é uma área muito boa, uma fazenda que eram alemães, né? Eles eram alemães, o casal, e ele formou na Exalc em 1940 e como nasceu a Exalc, ele doou essa área, é uma área grande, é uma área de 1.800 hectares, e ele doou essa área para a Exalc para só fazer pecuária e pesquisa em pecuária. Então ela não existe outro tipo de pesquisa.
alguma coisa, houve, como tem lá, um plantio de soja, um plantio disso daí, mas soja para melhorar a pastagem e volta à pecuária. Então, e é uma fazenda muito bacana pelo sistema que ela é tocada. Ela não pode receber doação de nada, não pode entrar nada de graça dentro da propriedade. Então ela não pode entrar adubo, não pode ter nada. Para vocês terem uma ideia, a Exalc lá, eles entraram num programa de melhoramento que a gente está, e eu doei, na época, eu doei 200 doses de sêmen de um touro que era top de linha no SEIP. Era um touro bem ranqueado, e eles não aceitaram. Eu, como exalquiano, eu não pude doar para Exalc. Então eles não aceitaram. Lá não pode entrar nada de graça. Então tudo o que eles vão mostrar lá de resultados é resultado mesmo, não é resultado, é resultado como sua fazenda, como a fazenda de todo mundo. Não é um centro de pesquisa onde tem dinheiro de fora que entra lá. Não tem. É só. E a fazenda tem que dar lucro. Tem que tocar com a própria perna e tem que dar lucro. E tem que, de vez em quando, ele tem que fazer umas cagadas lá dentro, desculpa o termo, porque entra um pesquisador lá da Exalc, não, eu quero pesquisar isso daqui, esse gado aqui dentro, não sei o quê, e entra na PEALC lá e vai e toca eles a fazer aquele negócio lá dentro. Então tem algumas interferências de vez em quando, mas é uma fazenda que vale a pena ir, vale a pena, as palestras são boas. Vai ter um dia de campo em Londrina, né? Sim. E as palestras são boas, são palestras com professores da Exalc, com o esporte, com pessoal que está no circuito da top da pecuária. Né? E no outro dia vai ser mostrada a fazenda. 2 dias, é isso? 2 dias. Como? Semana que vem, né? Semana que vem. 24 e 25. Tem inscrição, eu vou pôr, eu já coloquei no grupo, mas eu vou pôr de novo no grupo o link da inscrição. Você pode se inscrever só para as palestras, pode se inscrever só para o dia de campo ou para os dois. Tá. Então tem. Aí vai ser bem interessante. A inscrição ela vai ser revertida, vocês vão ver lá, para o Hospital de Câncer de Londrina. Não vai ser nada para Exalc, para a fazenda. Então é isso aí, mais ou menos. Eu acho que quem puder ir, vale a pena participar. Fazenda Figueira. Então quem quiser participar, eu acho que vale a pena. O Daniel falou que a inscrição vai ser doada pelo Hospital do Câncer. Eu lembrei, no dia 15 de maio, vai ser a abertura da Expo Agro em Umas. E eu vou lançar o meu segundo livro, né, um livro sobre pastagens. E toda a renda das vendas do dia do lançamento vai ser doado para o Hospital de Esperança aqui de Presidente Prudente. Então, quem puder adquirir o livro lá no dia, né, ou comigo, mas tudo a renda é um livro sobre pastagem, tem bastante coisa interessante no livro, então quem puder adquirir vai ajudar o Hospital de Esperança nesse dia. E outra coisa também que eu queria dar um recado, mudou a diretoria do Sindicato Rural de Presidente Prudente. E eu faço parte lá da diretoria, o presidente é o Tiago, e ele está implementando algumas
vamos dizer assim, algumas coisas no dia a dia do sindicato, assim, que ele precisa da colaboração de todos. Ele ouve muitas pessoas, ele pediu para eu dar um recado hoje aqui na nossa, para que as pessoas participem mais do sindicato. Quem não é sindicalizado, fazer parte, às vezes a pessoa pensa que ele tem que ser sócio do sindicato da base a qual ele faz parte, mas não precisa. Você pode ser sindicalizado em qualquer sindicato que você queira fazer parte e contribuir. E o Thiago está querendo implementar mais, assim, melhorar a qualidade dos serviços que o sindicato presta, mas principalmente implementar a defesa da classe. Então, fazer um trabalho mais a dia a dia. Então, quem puder participar, né? Inclusive, nós vamos fazer um sorteio hoje. Hoje em dia a gente não tem usado muito, né? Mas é uma coisa que a gente gostaria de usar bastante, né? Nós vamos sortear, o Thiago pediu para eu sortear aqui 3 pluviômetros. Infelizmente nós estamos usando pouco, né? Mas ovo de Páscoa. Não, Vai ser ovo de Páscoa. não vai. Graças à situação que o país está levando, a coisa até desistiu dos ovos, né? Porque a turma faz a conta, tá mais fácil fazer churrasco. Tá mais fácil fazer churrasco do que comer ovo de Páscoa, né? E para nós a gente sabe que é muito melhor um churrasco que qualquer ovo de Páscoa. E ainda tem turma que compra Doritos, né? Que custa quase o preço da picanha. Mas, então quem puder se sindicalizar, todo mundo, por favor, assina a lista, que depois no final nós vamos fazer o sorteio pelo número da lista de 3 pluviômetros aí, oferecimento do sindicato. Então, a gente vai conversar hoje aqui um pouco sobre a pecuária 222 como uma estratégia da gente melhorar a produtividade da pecuária de corte e leite. Na verdade, hoje nós vamos focar um pouco mais em ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e como isso pode melhorar a nossa propriedade, né? Então, só para ficar fácil, queria que vocês fizessem um exercício, né? Imagina um pecuarista aí, que ele vive uma seguinte situação. Ele quer fazer alguma alteração na sua propriedade, quer melhorar a sua atividade. O que ele pode fazer para melhorar, para atingir mais resultados? Ele conversa com um amigo dele, e o amigo dele fala assim, vamos lá na minha propriedade que eu faço ILPF e você vai ver um sistema que funciona. Aí ele vai lá conhecer a propriedade. Essa propriedade aqui, um cliente meu, hoje até eu não atendo mais ele, porque depois eu vou contar, ele fazia integração pecuária-floresta. Depois ele passou integração lavoura, pecuária, floresta, que é o que vocês vão ver no vídeo, e depois só integração lavoura, floresta. E eu fui nessa fazenda aqui, vocês vão ver que sistema bem interessante que ele tem, mas o que eu aprendi na viagem, aprendi 2 coisas que não tem nada a ver com a pecuária, mas que é importante todo mundo saber. Primeira coisa, eu fui alugar um carro, aí ele falou assim, João, a quilometragem sua está muito cara, você aluga um carro, vende carro aqui, que eu pago o aluguel do carro. Aí eu fui alugar o carro, a moça falou assim, você quer com seguro ou sem seguro? Eu falei assim, eu quero com seguro. Não sei se era R$50 mais caro, era um pouquinho mais caro lá. Eu falei assim, eu quero com seguro. Aí ela falou assim, então tá bom. Aí fez lá o seguro, aluguei o carro. Fui sair daqui, acordei 4 horas da manhã, 5 horas da manhã estava na estrada. Quando chegou ali em Bernardes, atropelei um cavalo. Por sorte, não vinha carro do lado esquerdo, eu consegui desviar para a esquerda
mas o cavalo bateu na frente do carro, assim, o lado direito do carro acabou tudo, teve que guinchar o carro, quase deu perda total. Quando chegou o policial, de sexta para sábado, para fazer a ocorrência, qual foi a primeira coisa que ele fez? Bafômetro. Então, as duas coisas que eu já sabia, mas depois desse dia eu nunca mais esqueci e não deixo de fazer. Se beber, não dirija. E se alugar um carro, façam isso com seguro, né? Aí, chegando lá na fazenda, a gente foi conhecer o sistema. Eu fiz a parte de formulação, das dietas, tudo. Olha que sistema interessante. O produtor colhia, ele planta soja no verão, colhia soja, plantava milho com capim, e aqui ele está colhendo o capim, esse capim, colhendo milho, esse milho que ele colhia, ele levava até a sede, tinha uma máquina lá de ensilar grão úmido, aí ele fazia silagem de grão úmido, e era essa ração de milho de grão úmido que a gente usava para tratar do gado. Então aqui ele está a colheita, né? Então vocês veem, ó, no meio do eucalipto, é uma propriedade que hoje o pessoal até recomenda os renques um pouco mais distante, né? Aí, ó, a máquina embalando e o silo, o grão úmido, reidratado. Na verdade, eu falei grão úmido, mas na verdade é grão reidratado. Não, no caso dele era grão úmido. Tem que ficar 100 dias. Então, o silo que já estava pronto, ele já estava colhendo. Aí fazia a dieta, colocava os outros ingredientes além do milho, né? Então era um sistema que a maior parte do custo da dieta dele era produzida lá na propriedade, né? Que era o próprio milho, e ele conseguia engordar os animais aí com sombra, com uma condição bem favorável. Agora vocês imaginam o nosso produtor que foi lá conhecer o sistema, olhar um sistema desse, tem uma colhedora, tem trator para plantar, tem semeadora, né? Tem pulverizador, tem uma colhedora. O que vai acontecer com esse produtor? Ele vai assustar, ele vai falar assim, nossa, quanto custa? Quanto que eu tenho que investir para conseguir estar num sistema desse? Aí ele vai pensar assim, mas não é só o dinheiro, além do dinheiro, também tem um risco de mercado, né? A soja subiu, mas ela caiu, né? Então pode ser que na época que você colha, você faça um baita investimento, e na época que você colha, o seu produto não tenha preço, e aí você não vai ter aquela condição ideal. Mas não é só isso, né? Às vezes a gente também tem os riscos climáticos. Então, às vezes você faz tudo certinho, o preço, mas não chove e você não consegue produzir. O que esse produtor vai pensar? Fala assim, opa, estou fora, não vou entrar nessa fria. O problema não é o que ele não quer fazer, o problema é a situação pelo qual ele está passando. Por que um produtor ia querer mudar? O que leva o produtor a procurar uma novidade, procurar alguma alternativa? É a situação que a propriedade dele está. A gente tem uma realidade hoje de muitas propriedades têm pastagem degradada, a pastagem é produtiva no ano de formação, e com o tempo ela vai caindo a produtividade, e o produtor tem que entrar num ciclo de reforma, e aí ele tem problema, porque a produtividade acaba sendo baixa, as pastagens cansadas, pastagens de baixa produtividade, produção de capim. Aí ainda tem aquela turminha que vem pentelhar por causa da questão ambiental, que a sua vaca emite gases de efeito estufa. Eles não fazem a conta do que o pasto sequestra, mas fazem a conta do que a vaca emite, né? Então você tem essa questão, essa pressão ambiental também em cima do produtor, e o principal
é que o produtor acaba tendo uma necessidade dele procurar sistemas mais sustentáveis e intensivos para melhorar a produtividade da terra. Por quê? Porque senão ele não é competitivo, ele não consegue competir com outras atividades e acaba saindo do mercado, né? Então, o pior que tem é ele continuar naquele sistema de rentabilidade baixa. Isso não é de propósito, hein? Coincidiu que era o dado mais atualizado que eu tinha. Eu fui pegar uns dados da Scott, eles publicam todo ano os dados de rentabilidade das diferentes atividades agropecuárias e comparam com índices econômicos. Em 2023, tudo bem que a gente estava no fundo do poço no preço do boi, né? A rentabilidade da recria e engorda no sistema de baixa tecnologia foi 0,5% negativo. A cria, menos 1,7% negativo. E no leite foi pior ainda, menos 14%. Então a rentabilidade muito baixa leva o produtor a procurar alternativas para ele melhorar o seu sistema de produção. Então ele sabe que ele tem que mudar, ele só não sabe o que fazer, qual a melhor maneira de fazer, qual se adapta melhor à sua propriedade. Então uma das estratégias pode ser a ILPF, né? Mas o que é a ILPF? Eu tive o meu primeiro contato com a ILPF quando eu me formei e fui trabalhar no Paraná. E lá os produtores, eles faziam cultura intercalar ao café. O café era plantado com espaçamento maior, então sobrava muito espaço entre os pés de café que ele tinha que carpir, dava trabalho. Então o pessoal plantava milho e feijão intercalar. Com isso, eles melhoravam a renda, diminuía os tratos culturais do café e acabava melhorando. Então era um sistema integrado já naquela época. E naquela época os produtores, muitos já reformavam pastagem com a utilização da cultura do algodão. A região que eu trabalhei lá, Douradina, no Paraná, perto de Umuarama, era uma região produtora de algodão, principalmente em áreas de reforma de pastagem. E quando eles iam introduzir o milho, eles faziam um sistema que até hoje alguns produtores ainda faz, né? Que plantava o milho e antes do primeiro cultivo, naquela época ainda cultivava o milho, hoje a gente já não cultiva mais, né? Antes do primeiro cultivo, da primeira cobertura, fazia a semeadura do capim, cultivava e quando o milho estava pronto para colher, o pasto praticamente já estava formado, então era uma forma econômica de você conseguir produzir. Com essa experiência que eu tinha, apareceu uma oportunidade de eu ir para Piracicaba e fazer mestrado lá. Então eu escolhi estudar esse tema. Naquela época, lá na década de 90 ainda, eu fui para lá e fui estudar. Eu estudei, o meu experimento era a época de plantio e adubação de Braquiária brisanta. Eu testei o plantio com adubo e sem adubo, o capim, eu adubava o milho, e o capim que eu plantava no meio do milho era com adubo e tinha o tratamento sem adubo. Em 4 épocas de plantio, com 0, 7, 21 e 42 dias, e com o milho com espaçamento mais largo. E quais foram as conclusões que a gente chegou naquela época? Quando você planta o capim até 21 dias, o capim estabelece normalmente. Então esse sistema que hoje a turma adota, já vai plantar o milho, já faz a sobressemeadura do capim na mesma época, é um sistema que funciona muito bem. Se você não conseguir plantar junto, até 21 dias você ainda consegue estabelecer o capim. O milho não é afetado. Mas se der uma seca, é lógico, se der uma seca muito acentuada, vai ter uma certa competição, pode ser que o milho seja mais prejudicado, mas normalmente o que acontece? O milho ele tem uma germinação
muito mais rápida que o capim. Então, quando o capim germina, que ele começa a se estabelecer, o milho ele tem uma fase que chama período de mato-competição. O que é esse período? É aquele número de dias que a planta invasora, no caso aqui o capim para o milho é uma planta invasora, ele prejudica a produtividade do milho. Mas isso é até 30 dias. Então, se você plantar o capim, mesmo que você plante junto, até 30 dias, o capim não consegue competir com o milho e o milho não é afetado. O espaçamento, quanto mais largo, melhor para o capim. Porém, no meu experimento, depois de 6 meses do plantio que você colheu, depois de 6 meses que você colheu o milho, igualou tudo, a gente continuou avaliando e não teve diferença onde o espaçamento era mais largo e onde o espaçamento era mais estreito. Mas no momento que você tira o milho, onde o espaçamento é mais largo, o capim está melhor. E a adubação não fez efeito. Então, se você plantar o capim no meio do milho, com o milho como cultura acompanhante, não precisa adubar o capim, ele vai aproveitar aquela adubação residual do milho e vai conseguir ter uma boa produtividade. E aí começou a surgir o sistema barreirão e aí continuou aparecendo. A Embrapa investiu muito na integração lavoura-pecuária-floresta, né? Hoje nós temos o sistema ILP, integração lavoura-pecuária, IPF, integração pecuária-floresta, ILF, né? Integração lavoura-floresta, e o ILPF, que você tem tudo no mesmo sistema, integração lavoura-pecuária-floresta. E isso hoje parece que não, mas já é mais ou menos aí de 20% a 25% da área de soja do Brasil já é no sistema ILPF. Então é uma prática que tem crescido muito, né? E é uma atividade que traz... Agora, para quem mexe com pecuária, ele tem que pensar assim: eu vou fazer ILPF, quais as vantagens que eu terei? A primeira vantagem é que não tem revolvimento do solo. Então você faz plantio direto. Essa aqui, ó, não tá, o capim não tá, é uma área que foi plantado o capim com milheto. O milheto, vocês verem uns verdinhos aí, é o milheto começando a querer nascer. Mas vejam bem, foi feito plantio direto, não tem revolvimento do solo, se chover não tem problema de erosão. Então, por exemplo, eu tenho um cliente aí que ele fez 2 plantios esse ano de capim, porque plantou, na verdade 3 plantios, plantou, choveu pesado, não chovia, o dia que choveu, deu uma chuva pesada e causou erosão na área, ele teve que consertar, aí ele plantou de novo, choveu pesado de novo, aí não teve que fazer a área toda, mas teve que replantar de novo. Então, quando você faz integração lavoura-pecuária, você não tem movimentação do solo, então você tem uma maior preservação do solo e conservação. Essa camada de matéria orgânica, de cobertura morta que fica sobre o solo, ela protege o solo de evapotranspiração, então você conserva mais a umidade. Você corrige o solo, então tem um maior crescimento radicular. E com o tempo a matéria orgânica do solo vai aumentando e com isso você aumenta a produtividade, principalmente a tolerância a veranicos, a falta de chuva. Então é uma coisa bem interessante que você consegue melhorar a produtividade tanto do pasto quanto da agricultura que pode ser implantado na área, né? E também há um aumento muito grande da produtividade de capim. Isso aqui é uma área que foi soja durante 3 anos e agora o produtor plantou MG5, Xaraés, e olha a altura que já está, e ele está com dificuldade para fazer a cerca. Então ele vai conseguir terminar a cerca esse mês, só vai colocar gado em maio. Mas vejam bem, olha a qualidade, enquanto muita gente já está preocupado com a seca, esse produtor vai ter um pasto, não vai estar Xaraés, né, vai perder qualidade até maio. Mas olha a oferta de capim que ele vai ter na propriedade dele durante o período de
de seca, né? Então é uma estratégia muito interessante, você planta capim numa área que tem fertilidade. A renda acaba você tendo mais opções de renda e várias épocas do ano, porque você vai colher a soja de janeiro a março, então você tem soja para vender, de junho a agosto até setembro você vai ter milho para vender, e esses pastão aqui, ó, dá para engordar gado na época que, sem confinamento, né, você consegue engordar o gado na propriedade. Então é uma estratégia bastante interessante a integração lavoura como uma oferta de vários produtos ao longo do ano, você consegue melhorando a renda e diminui o risco de mercado, né? E o que eu mais gosto, que eu recomendo para o pessoal, é você livrar da despesa de reforma de pastagem. Esse dado da Scott de janeiro do ano passado, para você reformar um pasto, você vai gastar de 3 a 7 mil reais. E quem paga essa conta na integração lavoura-pecuária é a agricultura. Então, além dele corrigir o solo, calcarear, gessagem, fosfatagem, adubação, ainda tudo essa conta fica para a agricultura. Então, você tira essa despesa da pecuária. Então, é uma estratégia bastante interessante, né? Toda a correção do solo vai ser pago pela agricultura. E a pastagem vai aproveitar o adubo residual. Então você vai conseguir ter uma efetividade de correção do solo sem custo. Quem paga a conta é a agricultura. Além de uma coisa que eu já falei, né, que é o pasto de inverno, né, porque uma área que foi plantado capim junto com o milho, ele vai estar pronto agora essa época, quando você colher o milho. Essa área aqui, ó, esse exemplo aqui é a propriedade tinha um parceiro agricultor que plantava pimenta, e ele entregou a área e plantou em janeiro ou fevereiro, não sei, plantou braquiária brisanta marandu. E agora, essa semana, o produtor vai começar a colocar gado nessa área aqui. Então, era um pasto degradado, que com um parceiro agricultor, hoje ele vai ter um pasto dessa qualidade aí para usar durante um período que a maioria das pastagens está secando ou está com baixa oferta de forragem. Esse aqui é um outro cliente que ele plantou, era uma área de pasto degradado. Ele fez silagem de milheto com capinzuri, e desde setembro do ano passado essa área está com mais de 4A por hectare. Então é um pasto que era degradado, hoje está com uma produtividade extremamente alta, porque ele fez integração lavoura-pecuária, no caso dele, né, para a produção de silagem para alimentar os animais na época da seca. Então, como que eu vou fazer? Então, é muito importante isso. O pecuarista que quer virar agricultor, ele precisa ter uma habilidade gerencial muito grande, porque a agricultura não é que ela é mais complexa que a pecuária atual. A pecuária hoje também ela exige muita tecnologia, muito cuidado, muita responsabilidade. Mas a agricultura, ela tem uma coisa que se chama janela de oportunidade. Se você não fez na hora que tem que fazer, você não faz mais. Deu uma lagarta, se você não controlou no dia, você perde a safra. Você não plantou naquela janela de plantio adequada, às vezes você perde o ano. Então, as janelas de oportunidade são muito complicadas. Então, o ideal, assim que a gente fala para os clientes, para o pecuarista, é ter um parceiro agricultor, que já tem o know-how, já tem as máquinas, né, para fazer isso. E fazer de forma gradativa. Então, por exemplo, o produtor vai arrendar 300 hectares para soja. Ele vai lá e disponibiliza toda aquela área para soja. Vou arrendar para amendoim, 200 hectares para amendoim. Vai lá e disponibiliza 200 hectares de amendoim. E o que a gente fala não é para fazer isso. É para você fazer de forma gradativa.
Então eu peguei aqui um exemplo de uma propriedade que tem os pastos, ele vai lá, seleciona os piores pastos e entrega isso para a agricultura, mas de forma gradativa. Então o que vai acontecer? O agricultor vai plantar uma área, no segundo ano ele planta outra área, no terceiro ano vai plantar mais outra área, e vai chegar um momento que você vai entrar num ciclo virtuoso, que todo ano o agricultor pega um pasto ruim e te entrega um pasto novo, renovado. Então você tem, eu tenho um cliente que ele tem um batateiro dentro da propriedade. O cara todo ano planta lá X hectares de batata. Então todo ano o batateiro pega uma área de pasto degradado e entrega para ele um pasto novo, renovado. E aí depois que você entra nesse ciclo virtuoso, aí todo ano o pior pasto da fazenda vira agricultura e você tem um pasto novo entrando no seu sistema. Com isso, a produtividade média da propriedade vai aumentando e você tem uma propriedade mais eficiente e produtiva e com menor custo. Por quê? Porque a adubação, a renovação, tudo quem paga é a agricultura. E eu... Quando ele volta numa área que era lavoura, ele volta a ser pasto, uma área que era pasto degradado, virou lavoura, aí depois ele vai voltar sendo um pasto melhorado, né? Sim. Aí geralmente está com quantos por cento da área disponível da fazenda na mão do parceiro aí? Eu vou te mostrar um exemplo prático aqui de uma propriedade que tem 30% de agricultura. Então, o que você tem que... E aí, sem diminuir a taxa de lotação da propriedade. A taxa de lotação não, sem diminuir o número de animais da propriedade. Acima disso, depende muito do quão você intensifica a sua área, se você vai pôr nitrogênio no sistema. Aí vai depender. Se você tem nitrogênio, você pode chegar até 50%, até um pouco mais. Mas com menos nitrogênio, aí você vai ver que o número em torno de 30% dá uma conta bem redonda, não muda a quantidade de animais na propriedade. Além de você ter todas essas vantagens, a agricultura também permite que você produza alimento para seca. Isso aqui é uma propriedade, um cliente meu, que ele está renovando todas as áreas de pasto degradado. Aqui é uma área que ele está plantando brisanta com milheto e fazendo silagem de milheto. Então ele está adubando as áreas através do milheto, reformando o pasto, essa área aqui é brisanta, e ainda fazendo comida para a época da seca, que é a produção de silagem, né? Então é um sistema bem interessante. E tem um sistema, um produtor também, cliente meu e do Gustavo aqui, que ele tem um sistema que eu também acho muito interessante, que ele criou o sistema Bonanza. Quem deu o nome fui eu, mas quem criou o sistema foi ele, porque a fazenda, a propriedade dele chama Bonanza. E o que ele fez? É uma área que eles fazem integração pecuária-floresta. E o que ele faz lá? Quando o eucalipto é novo, você não pode pôr gado no eucalipto. Senão o gado derruba, quebra a planta, não sei o quê. Então o que ele faz? No primeiro, às vezes até no segundo ano, ele planta mombaça em linha, adubado, e faz um plantio a lanço do piatã ou outro capim que ele queira manter naquela área. Aí quando o mombaça cresce, ele faz silagem do mombaça, armazena para alimentar o gado e forma a área de piatã. Quando é no segundo ano, ele já pode soltar o gado no piatã, e ainda vai ter um pouco de mombaça na área, né? Mas ele pode soltar o gado, que o gado já não prejudica mais o eucalipto. Então é um sistema bem interessante, que ele produz na mesma área pasto, silagem e madeira. E qual é a vantagem desse sistema? Que a silagem de capim, ela é menos sujeita a risco climático.
Se não chover, o capim não produz. Aí no próximo ciclo que chover, ele cresce e você corta. Diferente de um milheto, que é bem tolerante a veranico, de um sorgo, de um milho, que você de repente pode perder até a produção do ano, né? Então é um sistema bem interessante. E na mesma área, ele produz pastagem, silagem e madeira. Então, a gente pode chegar à conclusão que ele tem a solução aí, né, que é a ILPF. Na verdade, não é a solução, é uma das alternativas, porém ela é muito interessante, né? E aqui um exemplo prático de uma propriedade que a gente presta consultoria, que ele foi introduzindo gradativamente. É uma propriedade que tem 1.630 hectares de pasto, total é mais de 2.000 hectares, mas de pasto é 1.630 hectares. E ele foi introduzindo a agricultura gradativamente até ele chegar a 30% da área. Como ele aumentou a área de agricultura, a área de pastagem também diminuiu, né? Essa agricultura cresceu na área de pastagem. Então, de 1.630 hectares, ele diminuiu para 1.158 hectares de pasto. Só que olha que interessante, a quantidade de gado na propriedade não diminuiu. Mesmo diminuindo a área de pastagem, ela se manteve constante ao longo dos anos. Aumentou um pouquinho num ano, diminuiu um pouquinho no outro, mas a quantidade de animais na propriedade não aumentou. E por que ele conseguiu aumentar, manter a mesma quantidade de animais na propriedade, mesmo diminuindo a área? Porque a taxa de lotação com as pastagens adubadas, ele não tem mais pasto velho na propriedade, tudo pasto com no máximo 3, 4 anos, já renova, tudo adubado, e ele faz uma cobertura por ano nas pastagens com adubação nitrogenada. Então ele, mesmo diminuindo a área de pasto, ele manteve uma propriedade de cria, recria e engorda. Então ela tem bastante, essas 4.000 cabeças aqui, mais ou menos aí umas 1.500, 2.000 são vacas. Então é uma propriedade bem interessante que o produtor teve resultado com integração lavoura-pecuária, né? Aqui é a propriedade, um vídeo que mostra bem como que o sistema funciona, né? Então aqui, uma área de milheto semeado com capim, o capim vai ficar formado, o milheto vai ser feito silagem. Essa silagem vai ser usada no confinamento, que ele faz a engorda dos animais. Tem soja na propriedade, então ele faz silagem. E essa silagem é usada tanto no confinamento como também para sequestro de fêmeas e bezerros. Então não teve esses anos mais apertados aí, de menos chuva, que apertou um pouco de pasto, ele fechou as vacas no confinamento. A gente fez uma dieta mais barata, né, com misturão e um núcleo lá, e tratamos dessas vacas no confinamento. Teve um ano que ele não precisou fechar as vacas, fechou só bezerro, né? E aí são os silos que ele usa na propriedade, né? Então é um sistema bem interessante, é um caminho, né, que o produtor pode procurar, é uma alternativa, né? Então era isso aí que eu tinha para passar hoje, né? Acho que está aí dentro do nosso horário, né? E se alguém, a maioria aqui já comprou meu livro, né? Mas se alguém quiser saber mais detalhes, é uma coisa que a gente aborda bastante no livro, é esse sistema de produção que você integra agricultura, pecuária e a produção, né? Então agora eu estou aí à disposição para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Integração lavoura-pecuária é um fator dificultante de você estar numa região que não é agrícola. Isso é um fator que limita, né? Você é um parceiro que vai colher para você está longe do silo e outras questões. Isso aí é um fator limitante. É um fator limitante. Vamos falar da nossa
Essa fazenda é no Pontal. Você entendeu? Então é um fator que limita, né? Sim. Se é atrás de um parceiro, vamos alugar a colhedeira, plantar um milho. Dificulta pra gente, né? Uma coisa que a gente ainda tem dificuldade nas regiões de agricultura são as terceirização, né? Aqui é difícil você terceirizar, né? Então mas assim, as coisas estão avançando, né? No capim a gente já consegue, por exemplo, a produção de silagem, hoje você consegue terceirizar tudo. E tem algumas condições, por exemplo, lá em Anhumas, agora eu aposentei, né? Vou pouco lá, mas tem a feira, hein? Não vão esquecer, em maio. A associação de lá funciona. Então tem pequeno produtor lá de Anhumas que é produtor de soja. Por quê? O que ele faz? Ele planta, a associação tem semeadora, a associação tem trator, vai lá e prepara a terra para ele, e na hora de plantar, a associação tem plantadeira, vai lá e planta para ele. A parte de pulverização ele terceiriza, a associação não tem pulverizador, mas tem adubação, calagem, tudo a associação faz para ele. Ele só não consegue pulverizar e colher. E colher tem alguns agricultores lá que tem máquina e colhe. Então tem um produtor lá que tem 25 hectares. Não sei como é que ele está passando agora, como é que com esse preço mais achatado, mas tem como viabilizar isso. O que eu acho mais difícil aqui na nossa região é você fazer o perfil de solo adequado, para você conseguir ter uma condição de produtividade mínima que paga as contas. Porque se você produzir soja e não colher, você conversa com os produtores de soja, milho, ele fala assim, o meu problema não é preço, o meu problema é conseguir colher. Porque se ele colhe uma quantidade muito pequena, ele não... E quando você vai ajustando o perfil do solo, essa propriedade aqui que eu mostrei, ela teve ano que ela produziu 40 sacos de soja por hectare, mas a produtividade média é em torno de 60 sacos, 55, 60 sacos. Então aí ela se torna competitiva, né? Agora tem uma coisa interessante, olha como é importante o produtor fazer conta e pensar que a integração lavoura-pecuária não é a atividade principal ou uma atividade da propriedade. Esse produtor que eu mostrei os dados, ele entende a ILPF como uma ferramenta para ele produzir pecuária. Aí teve um ano, ele plantou o capim, quando chegou em setembro, outubro, o capim estava a coisa mais linda, desse tamanho assim, aí ele ia dessecar para plantar soja. Aí ele fez a conta lá, ele falou assim, se eu dessecar e plantar soja, eu vou colher tanto saco de soja, isso vai me dar tanto de dinheiro, aí eu pago as despesas, vai sobrar tanto. Aí ele falou assim, se eu colocar bezerro, eu vou produzir tantos quilos de carne, vou gastar tanto. A hora que ele fez, o bezerro dava o dobro. Mas ele só teve essa oportunidade porque ele tinha os dois negócios. Aí ele fez a conta e ele entrou não dessecou o capim, colocou bezerro. Esses bezerros, você pensa um bezerro, você coloca em setembro, outubro, para tirar em maio, junho, quantos quilos de carne esse bezerro não vai ganhar, quanto de carne ele não produziu nessa área, com uma taxa de lotação bem alta. Então é uma estratégia bem interessante. A integração capim-milho, geralmente o milho é para silagem ou pode esperar para grão, porque aí o tempo bem maior. É mais diário. Não. Para o pecuarista, para quem está pensando no pasto, a silagem é melhor, porque você tira antes, você desafoga o capim antes, e aí você vai ter um pasto melhor antes. Mas, independente, porque o milho depois que ele começa a secar, não tem mais a interferência luminosa, não tem mais coisa, e o capim toma conta. Você só tem que tomar cuidado para não dar problema na colheita, né?
Então, é esse que tem. Agora, hoje o pessoal já tem tecnologia, né? Você tem uns herbicidas que você segura o crescimento do capim. Então, você consegue ter uma produtividade. Está aumentando a adesão nesse modelo? Está aumentando. A gente tinha... era pouco mais de 3, 4 milhões de hectares. Hoje já tem 17 milhões de hectares. Já aumentou muito. Não aumentou mais porque a principal cultura é a soja, né, e o milho. E a soja passou por dificuldade nesses 2 últimos anos, né? Mas está aumentando bastante. E aí o sojicultor também, teve muito sojicultor aí que passou dificuldade e entregou a área, né? Então, os 2 últimos anos para grãos foi meio complicado. Mas só que agora a nossa região aqui, né, Felipe? Você sabe melhor que eu. A gente tem uma vantagem aqui, que a nossa região não é só agricultura de soja e milho. Nós temos batata doce, temos mandioca, temos amendoim. Então a gente tem várias oportunidades aqui de integração, né? Importante a gente... Em Anhumas ainda tem plantador de melancia, é coisa pouco comum, mas ainda tem 2 produtores de pimenta que também fazem integração. Como melancia? Hã? Uma saiu fora, por que como melancia? A melancia é uma cultura cara. Então, quando o produtor ganha, ele ganha muito. Mas quando ele perde muito. Então, teve... Assim, se o cara não está meio estruturado, quando dá as... Sai fora. Porque é interessante, assim, só um parênteses, assim, por exemplo, eu acompanhava lá o pessoal, produz 100 toneladas por hectare, por alqueire, 40 toneladas por hectare, até mais, hoje já produz até mais. Aí o que acontecia? A melancia estava R$1 o quilo. Pô, você produz 40 toneladas, é R$40 mil por hectare. É uma baita de uma renda, e é uma cultura cara, tem que irrigar, quando é novinha você tem que molhar as mudas, é uma cultura bem cara, mas você racha de ganhar dinheiro. Aí o que está acontecendo? Dá uma frente fria, a turma para de comer melancia, o preço que era R$1 cai para 30 centavos, então aí você não consegue colocar. Então essas vamos dizer assim, essas interferências, essas coisas assim, prejudicam muito, porque é uma cultura cara, e tem que ter irrigação. Não, 90 a 120 dias já está colhendo. Mas é assim. Só que também tem umas coisas assim interessantes, ó. Tem a época que é mais favorável aqui, tem uma época que é mais favorável em Goiás e tem uma época que é mais favorável no Rio Grande do Sul. Se você plantar fora de época, você está ferrado, porque aí entra a melancia da outra região, joga o preço lá embaixo. E aqui qual que é essa época aqui? Aqui é essa época agora, aqui até agora, assim, a turma está colhendo, né? Bem no verão, Então é uma cultura bem interessante, mas tem essas complicadores aí, né? Por exemplo, esse produtor de pimenta que eu falei aí, o que ele faz? Ele vende o molho, depois ele planta a pimenta. Então esse ano ele não conseguiu vender o molho, ele vai plantar uma outra cultura para não perder a área de terra que ele arrendou, e depois em dezembro, janeiro ele vai plantar a pimenta para ele conseguir colocar. Então tem umas culturas assim que tem umas particularidades, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Então, Denise, hoje nós vamos de pizza. Olha, vocês vão ter que ir hoje comer pizza. Desculpa, eu tive que improvisar, assim, não sei nem como é que tá hoje, mas saiu tudo improvisado. Espero que esteja tudo bem. Agora, próximo dia tá tudo organizadinho de novo, porque fugiu totalmente do meu controle.
Pessoal, obrigado pela presença de todos. Vamos então agora comer uma pizza e bater um papo, né?